Eba! Agora foi, hein? Opa! Oiê! Ei, tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Dessa vez conseguimos fazer pelo meu, você tá aparecendo direitinho aí, né? Tá me ouvindo bem também? Todo mundo ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Pessoal, também, se tiver algum problema aí com o som das duas, por favor, avisa que a gente se adapta aqui. Tá ótimo. Então, nosso bate-papo hoje é sobre a importância do dog walker no treinamento, né? E aí eu decidi conversar com você sobre esse assunto, porque afinal de contas, né, você é uma profissional, como a gente, na verdade, para quem não viu a nossa última live, né, acho que é até legal dar uma contextualizada, que a gente conversou sobre o trabalho da pet sitter, do pet sitter, do dog walker, né? E a importância de se ter um profissional qualificado para auxiliar em casa, né? Para aquelas situações onde o tutor não pode estar, no caso do pet sitter, o dog walker para complementar um passeio, muitas vezes o tutor fica muito tempo fora de casa, quer complementar com o pet sitting ou com o passeio, e aí é importante que tenha um profissional qualificado, porque muitas vezes esse tutor está com acompanhamento de comportamentalista ou ele mesmo faz os treinos e ele precisa de alguém que siga a mesma linha que ele, que coloque as técnicas corretas em prática, né? E aí que entra o seu trabalho, que é super importante e que muitas vezes as pessoas não têm noção da importância de se procurar realmente um profissional super qualificado, um profissional bacana, que estude. E aí por isso que eu chamei você para conversar e chamei de novo hoje, porque o papo é específico sobre o trabalho do dog walker, né? Como que esse trabalho, que muitas vezes é fundamental, muitas vezes o tutor não tem como sair para passear em determinado horário, ou está com alguma limitação e não pode, vai depender totalmente do passeador para fazer essa atividade com o cachorro, e aí precisa ter uma pessoa que realmente entenda de comportamento, que consiga trocar figurinhas com o adestrador e que consiga colocar em prática tudo que é necessário para o passeio dar certo, né? Eu vou falar um pouquinho mais alto para ver se melhora, tá? Bom, vamos lá. Então é isso, assim, foi por isso que eu decidi convidar você para a gente bater esse papo e aí a gente vai falar um pouquinho aqui dessa parceria, né? Que infelizmente não posso fazer com você porque não temos nenhum cliente em comum ainda, mas estamos aí, né? Se alguém aí de BH chamar a gente, com certeza a gente indica a Letícia para passear e para fazer o pet sitting, aí a gente trabalha juntas. O passeio não pode ser online, mas a consultoria pode, né? Exatamente. É muito importante a gente falar sobre isso, Ju, porque o dog walker, ele é aquela profissão que quando você até faz alguma pesquisa, você encontra coisas assim, quanto ganha um dog walker? Como fazer uma renda extra com o dog walker? Ah, o custo inicial para a pessoa começar a ser um dog walker é baixo, né? Basta você ter uma camiseta. E não é bem assim, né? Como a gente conversou naquela outra live, antes de começar a atender, você já tem que ter alguma qualificação por uma série de questões, mas a principal delas é a responsabilidade que está ali na sua mão de estar responsável pelo animal que é de outra pessoa. Só isso já deveria ser uma justificativa suficiente para a pessoa procurar essa qualificação prévia antes, né, de atender os seus clientes. Aquela imagem que aparece a pessoa com aquele monte de cachorros na rua, todos passeando e tudo, ela é romantizada, né, nos filmes, nas séries, a gente acaba vendo Sim. isso aí ao longo da vida, e essa imagem fica para algumas pessoas, e acaba que o dog walker ele não é esse tipo de serviço. O dog walker, especialmente nesse sentido que a gente está falando, até da parceria é, com o treinador ou adestrador, ele não pode ser esse serviço que não é personalizado. Ele tem que ser personalizado, né? Tem que ser feito por uma pessoa que vai realmente ter foco naquele cão
específico. Então, essa imagem aí do muitos cachorros passeando, aquele monte de guias, né? Uma colada na outra, não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui. Exatamente. E o que eu acho interessante de falar, né? Assim, que a respeito da profissão e para quem está procurando um dog walker, é que realmente busque essa qualificação e pergunte qual é a qualificação daquela pessoa que está indo passear com o seu cachorro, né? Assim, não pode ser só aquela busca por um gasto de energia, né, Ju? Eu acho que é um pouco por aí. Exatamente. Você falou, né, dessa coisa de que se popularizou a imagem do passeador caminhando com um monte de cachorro. E é muito bonito, porque é cachorro grande, pequeno, jovem, mais velho, caminhando todos juntos em harmonia, andando sem problema nenhum. E a gente sabe que na prática não funciona assim, né? Não é aquela belezura toda, né? Se você for olhar cada cachorro, cada um tem uma demanda diferente. E infelizmente, quando tem muitos cães juntos, com uma pessoa só cuidando, ela não vai conseguir observar todas as particularidades. Então, por isso que o passeador precisa ter esse foco em um cachorro só. Mas uma coisa que eu queria complementar é que muitas vezes, mesmo um profissional andando com um só cão, o foco dele é andar com o cachorro, né? E só andar. E às vezes as pessoas elas pensam que um passeador bom é um passeador que vai fazer um percurso longo, é um passeador que vai caminhar sem parar, e isso é o sinal de que esse profissional ele está fazendo o trabalho dele de uma forma certa, porque ele fez um passeio longo, um passeio muito enérgico, com um cachorro só, então ele conseguiu pôr esse cachorro para andar para burro, né? Então, são duas coisas importantes. Não confundir, né, que porque a pessoa está caminhando com um só cão, ela está fazendo um super serviço ou está fazendo um super bem para esse cachorro, né? Porque existem outras coisas que têm que acontecer durante o passeio que são importantes. Sim, até uma coisa que eu tinha deixado aqui para não esquecer, né, de falar, o cão cansado, ele não necessariamente é um cão feliz, né? Eu acho que é fundamental que a gente dissemine essa ideia, independente se for um passeio com o passeador, mas assim, o passeador ele é muito cobrado em relação a isso, de deixar o animal Sim, cansado, né? Mas o próprio tutor, a própria família também acaba achando que o cão cansado é o cão feliz. E, na verdade, o cão, ou até a pessoa, se for pensar, que tem as necessidades atendidas, é que é um animal contente, um animal feliz. E essas necessidades, elas não podem ser supridas apenas no passeio, né? A gente tem que exatamente. ter o equilíbrio da rotina com outros estímulos sociais, cognitivos, né? Durante o passeio, aquele cão ele vai ter estímulos sociais e cognitivos, claro que vai. Ele vai farejar, vai encontrar outros cachorros, né? Outras pessoas, enfim. Ele vai ter uma série de estímulos que, para muitos deles, pode ser positivo, inclusive, ter esses estímulos na rua, não para todos, mas ele precisa ter um equilíbrio na sua rotina para que a pressão desses estímulos não esteja concentrada apenas no passeio. Então, assim, é importante demais a gente falar sobre isso, porque existe mesmo essa pressão de que eu tenho que devolver um animal cansado, e, na verdade, Uhum, quando você faz um passeio que está aliado à metodologia positiva, você vai fazer pausas para aquele animal até ter um comportamento ali mais calmo durante o passeio. Você vai realmente permitir que ele explore alguns ambientes que são seguros para ele explorar, para ele farejar, para ele, né, cavar, dependendo do espaço que você está, tudo isso é possível. Então, assim, o gasto de energia, não é nem o gasto de energia, mas assim, o exercício físico, ele faz parte do passeio, é claro, mas quem que fica feliz só com o exercício físico? eu não Ninguém. fico. Só com o exercício físico não atende as nossas necessidades, não Não. atende as necessidades dos nossos cães. Então, assim, existe mesmo essa pressão em relação ao cachorro cansado. E aí, o que Sim, acontece? O cachorro cansado, ele não vai ter ânimo nem para fazer bagunça.
mas na verdade ele não vai ter ânimo para fazer comportamento nenhum. É isso que a gente deseja, né? É essa que é a é importante a gente ampliar, né, a consciência das pessoas em relação a esse trabalho do passeador. Infelizmente existe essa questão, né, que muita gente associa que o cão cansado é um cão que está calmo, mas na verdade ele não está calmo, né? Ele está esgotado. E como você falou, o cão precisa desempenhar outros comportamentos no dia dele para que ele tenha bem-estar. E se ele está exausto, esgotado, ele não vai conseguir fazer. E isso não significa que ele tem bem-estar. Logo no começo da minha carreira, a gente fazia muito essa associação, né? Então, há 10 anos atrás, o cachorro tem que treinar, mas ele tem que passear e ele tem que voltar cansado do passeio. E se o tutor não pode dar esse passeio que cansa, ele tem que contratar alguém ou pedir para alguém levar o cachorro para passear a ponto dele ficar cansado. E aí, aos poucos, a gente foi modificando essa ideia e alguns passeadores, né, que a gente conhecia, alguns profissionais que a gente tinha contato, conseguiram também mudar essa mentalidade, porque é, tem muito profissional que ainda realmente acredita que o importante é o cão ficar cansado, né? Então, essa visão mais ampla, mais holística do que é o passeio, eu acho que é uma coisa que está mudando mais agora, né, Letícia? Ainda, infelizmente, tem muito essa coisa de que é importante sim cansar o cachorro, o importante é a caminhada, né? E, como você falou, o passeador ele é muito cobrado desse resultado, mas ainda tem profissional que não entendeu que o passeio é mais do que isso, né? E aí eu queria saber um pouquinho da sua experiência, assim. Você falou, né, como você conduz o passeio, que você em alguns momentos deixa o cachorro farejar, o passeio é basicamente farejar e caminhar, mas você falou de cavar. Então, assim, eu queria saber situações que você atípicas num passeio, vamos dizer assim, né? Tem gente que fala, nossa, mas espera um pouco, essa moça é passeadora e ela tá fazendo comando com o cachorro? Ela tá, sei lá, levou uma escova para pentear esse cachorro? Conta pra gente coisas diferentes que complementam o passeio, que fazem parte de um passeio é, positivo, de um passeio onde o profissional sabe sobre comportamento. Por favor. Então, uma situação muito interessante, assim, que já aconteceu comigo mais de uma vez, de realizar os primeiros passeios do filhote. Então, é aquele cãozinho que está, né, concluindo o protocolo vacinal, ele tem outros tipos de socialização, mas assim, o passeio com as patinhas no chão mesmo, ele vai começar. Então, esse é um tipo de passeio muito interessante de fazer, e é extremamente importante que ele possa ser feito por um dog walker que tenha o conhecimento de comportamento canino e metodologia positiva e que tenha esse apoio do treinador. Por quê? O que eu faço, né, nesse passeio, os primeiros passeios do filhote? A gente ensina desde antes de sair de casa que aquele é um momento que faz parte da rotina dele e não uma avalanche de emoções ali que, socorro, eu vou passear. Aquela situação que acaba virando um desespero, né? Assim, e que causa tensão, inclusive, na pessoa que vai passear, e algumas pessoas até deixam de passear por causa disso. Então, um dog walker que tenha esse conhecimento para esse primeiro passeio do filhote é muito interessante, porque Nossa, demais. a gente consegue acompanhar a família é, nesse momento antes até do passeio, porque tem essa visão também de que é pegar a guia, pegar a coleira e coloca no cachorro e sai, Exato. né? Ai, posso até fazer uma observação? Claro, Era muito comum no bairro que eu trabalhava ouvir falar dos passeadores que pegavam o cachorro, tipo, ou o funcionário da casa ou o próprio tutor punha o cachorro no elevador e o dog walker pegava o cachorro lá embaixo e só saía para andar. Aí, isso que você falou do pré-passeio, e a gente vai falar mais sobre isso, porque isso é fundamental no treinamento, né, de passeio, como é que fica, né? Esse profissional às vezes não não sabe fica. como que esse cachorro saiu de casa, como é que ele colocou a coleira, se ele tem medo da coleira ou se ele fica muito entusiasmado, não teve nenhum contato com o tutor para saber de uma particularidade ou outra. É, o ato de passear não se resume a andar na rua, né?
Na verdade, ele começa muito antes e é isso que o profissional é, vai super auxiliar, né? O passeio começa muito antes, né? E foi isso que você falou do filhote, né? De não deixar ele pilhado, de mostrar que é uma coisa que está na rotina e de você fazendo isso junto com o tutor, isso é muito bacana, né? Porque eu via justamente o contrário, né? Ah, o que aconteceu antes lá no apartamento era um bairro com mais prédios, então o que aconteceu lá em cima na hora de pôr a coleira, sei lá, meu trabalho é pegar esse cachorro e sair pra rua. Isso é tão assim, né? Parece que fica um passeio capenga, né? Então, a diferença é por isso que a gente está tendo essa conversa hoje, ela já vem daí, é de antes do passeio, mas também durante o passeio, respondendo a sua pergunta com os exemplos, eu faço sim comandos que vão depender de qual é a situação daquele cão. Então, assim, se é um filhotinho, a gente vai, é, desde o início, né, ensinar ele a andar mais do lado da gente, para que não tenha aquela situação dele ficar muito à frente, isso é até pouco seguro, né, assim, quando isso acontece. Não é uma coisa robótica, mas assim, uma coisa que seja interessante para ele andar ao lado Uhum. do passeador e também do tutor. É uma preocupação que eu sempre tenho, é que tudo que eu faço, eu mostro para o tutor, eu converso com ele, é, na ida ou na volta, se eu tiver a oportunidade de conversar, eu sempre vou mostrar, olha, faz isso, faz aquilo, né? Assim, é muito complicado se não tiver continuidade depois, que não é sempre o Sim, passeador que vai passear com aquele cachorro. Então, assim, eu tenho essa visão mesmo, que o trabalho ele deve ir além do momento ali da prestação do serviço em si. Então, sim, com certeza. esses comandos, às vezes eu sento em algum lugar com o cachorro ao meu lado, sentadinho também, e a gente observa um pouco o movimento. Ai, que passeio doido é esse que a pessoa fica parada? Tem É, alguns momentos que isso é super importante. Então, assim, dependendo do que é a necessidade daquele animal, é importante para ele conseguir ter um momento de calma nesse ambiente externo, né? sim. É uma coisa que eu faço também. Essas pausas eu faço e eu acho que a maioria das pessoas não faz. Os tutores mesmo, eu acho que muitos não fazem. E para alguns cães que às vezes tem até algumas situações de reatividade, é importante a gente dar essa oportunidade de ele ter um momento de calma, né, durante o passeio Sim, e que ele com perceba certeza. que aquilo é bom, que só estar Exatamente. ali naquele ambiente é bom. Então, tem todas essas nuances de um passeio educativo, né? Que a gente fala que é um passeio que vai além do gasto de energia. Sim, e já entrando nisso que você falou, esse exemplo de estar com o dog walker na rua, né? O cão tá lá andando e o profissional parar um pouco para fazer um comando, para simplesmente acalmar o cachorro. É, eu acho que posso estar falando besteira ou não, mas eu acho que talvez exista um pouco até de tabu para o tutor, por exemplo, de ver um passeador e falar assim, puxa, mas está sentado na rua, né? O que esse passeador está fazendo sentado na rua? Eu via muito profissional sentado na rua mexendo no celular e o cachorro comendo lixo, e aí o cachorro pulando na pessoa, engasgado com a coleira e a pessoa lá tendo no celular. É uma diferença gritante do que você está falando, porque você está fazendo uma pausa que tem uma função comportamental, né? Que tem uma função dentro de um treinamento que você esteja E fazendo, ou de tem um um treinamento reforço que. positivo, que tem um reforço também, não é só Exatamente. ficar parado ali. Exatamente. Então tem toda uma lógica dentro do que você está fazendo. Esse cão sentou, esse cão está aprendendo a criar associações positivas na rua também de forma tranquila, para que ele entenda que não é só andar na rua que existe, né? Que a rua tem outras situações, que ela tem outras possibilidades. E aí isso já entra muito no treinamento, porque eu vou falar agora então do lado do Perfeito. treinador, né? Do consultor. Às vezes a gente fala para o cliente, né? Olha, o seu cão está fazendo um treinamento assim, assado, e é importante que você ande aqui na sua rua, que é um lugar mais tranquilo ou mais conhecido para o seu cão. Faça exercício A, B, C e D, a gente passa os exercícios para o tutor. E a gente fala também, olha, faça momentos onde o seu cão vai se sentar, vai fazer um exercício de foco, e precisamos passar isso também para o dog walker dele, para ele fazer. Então, tem uma função dentro
desse treinamento e é necessário. E aí, muitas vezes, o que acontece é assim, ou o tutor pode pensar isso, ou até o próprio dog walker pensar, puxa, mas o meu trabalho não é esse, né? O meu trabalho é caminhar com o cão. Eu não posso gastar o meu tempo de caminhada fazendo um exercício parado. E, na verdade, é isso que a gente conversou, que pode existir ainda uma visão errada, né? É trabalho, sim, do dog walker colocar esses exercícios no passeio, né? Uma pessoa, óbvio, que seja ligada em comportamento, é função dela, porque isso faz parte, sim, de um passeio saudável. E eu acho que ainda existe muita confusão, tanto do tutor de pensar, putz, mas eu estou contratando o passeador para passear e eu vou falar para ele ficar sentado, gastar 5, 10 minutos fazendo comando e pausas. Não sei, não faz muito sentido, mas faz, né? Faz todo sentido. E eu acho que a parceria entre o dog walker e o treinador, o adestrador, ela é fundamental para até tornar isso mais claro para a família, para o tutor, Sim. né? Eu acho que esse trabalho em parceria, ele é o melhor opção, né, que existe. Porque eu, como dog walker e pet sitter, o que eu consigo fazer muitas vezes é o seguinte, assim, eu chego numa casa, eu sou, como dog walker, o primeiro contato que aquela família está tendo com algum profissional de bem-estar. Tipo, Uhum. digamos, uma porta de entrada ali para esse mundo do bem-estar. E aí o que já aconteceu comigo várias vezes é de aquele cachorro nunca ter tido um adestramento ou ter tido com outra técnica que não a positiva, e ele está com uma série de questões por causa disso. E quando chega para o dog walker, é como se o passeio fosse resolver. Então, o que que eu Exato. faço nesses casos é fazer toda uma conversa com calma. E assim, eu sou dog walker, é para eu pegar o cachorro, sair e passear. Mas eu paro, converso e transmito, né, os conhecimentos que eu tenho que possam auxiliar essa família a buscar um outro profissional que vai ampliar as possibilidades que aquele cão tem de equilibrar a rotina dele. É bem o que a gente estava falando. A outra possibilidade é quando o adestrador me indica, aí já é uma coisa que já vai andar junto ali, a gente já vai ter essa comunicação. E tem uma terceira possibilidade que é muito bacana quando acontece, que é quando eu sou a passeadora do cachorro do adestrador. Então, às vezes, a rotina de aulas ou alguma viagem, né, coincide ali com os momentos de passeio e eu vou passear com esse cão. E aí essa troca, ela é muito legal, porque eu aprendo com o adestrador, né, sobre aquele Uhum. animal. A pessoa também aprende sobre o comportamento que eu observei dele na rua. E aí é que entra uma questão muito importante, porque assim, o comportamento que eu observo dele na rua, ele tem que ser baseado nesse conhecimento e nessa qualificação. Então, assim, eu fiz cursos de adestramento positivo, comportamento canino, primeiros socorros, como agir em situações de emergência, cursos que incluíam bastante conteúdo sobre raças. Cada Uhum. cachorro tem uma necessidade diferente, e as raças influenciam sim no tipo de necessidade que eles podem ter. É, esse conhecimento que me permite fazer uma observação analítica mesmo. E não só uma Sim. observação assim, eu acho que ele ficou muito reativo com o portão, não sei o quê. Então, assim, eu preciso ter uma consciência do que é um comportamento natural, do que é um comportamento saudável e do que é um comportamento que está demonstrando um incômodo do aquele animal na rua. E esse Sim. retorno para o tutor e para o treinador, ele é muito importante assim para a evolução, né? Eu acho que essa parceria que a gente está falando do dog walker com o adestrador, ela vai muito por aí. Então, é por isso que Uhum. o dog walker também tem que ter essa qualificação é, na linguagem corporal, né? Sim.
nos sinais de desconforto que o cão emite. Então, assim, não é algo do achismo, né? É algo que a gente tem que ter Exato. um fundamento para observar. Exato. E o que você falou, né, de você com o seu conhecimento, o seu olhar técnico e o seu conhecimento de comportamento, é, passar para a família coisas que você observou que muitas vezes eles não vão ver, ou porque não são eles que passeiam, ou porque às vezes passeiam em outro horário. Então, vamos dizer, uma família que durante o dia não pode passear, ela não vai conseguir ver reações do cachorro, por exemplo, numa rua mais movimentada, ou quando tem mais cães, porque o horário que eles passeiam é à noite e eles te contratam para passear durante o dia. Então, se você não tiver essa visão é, de enxergar, olha, está acontecendo situação tal, é assim que está acontecendo esse comportamento, converse com o seu adestrador sobre tal e tal situação. A família muitas vezes fica sem noção de que está surgindo um problema, né? E o que a gente vê muitas vezes, infelizmente, do lado do treinador, é já chegar um problema muito bem estabelecido na vida do cachorro, que a gente fala, puxa, mas como é que esse problema na rua chegou a esse ponto? Vamos dizer, um cão que, meu, anda atacando todo mundo na rua. Mas ele não tem o acompanhamento de um passeador? Ah, tem, mas ele estava passeando assim mesmo. Então, às vezes por conta de uma falta de conhecimento, né, de saber que aquilo realmente vai virar um problema, vai virar uma situação gigantesca, o passeio continua acontecendo lá aos trancos e barrancos e a família só vai saber no dia que esse cão mordeu alguém ou que ele se machucou, né? Então, se o profissional não tem essa condição de passar para a família e para o adestrador o que está acontecendo, o problema cresce muito mais. E aí que é importante essa questão, né, de todo mundo falar a mesma língua. Já tive situações onde um passeador dizia que, esse cachorro ele é normal, isso é muito dominante no passeio, então eu tenho que dominá-lo e tá tudo certo. E aí, numa aula de passeio, num adestramento, eu falei, puxa, mas esse cão tem um medo, esse cão tem uma fobia da guia. Ah, não, mas o passeador falou que com ele vai tudo bem. Ele só disse que ele é realmente muito dominante na rua. E aí eu fico assim, tipo, bom, eu vou explicar que não é uma questão de dominância, eu vou explicar que são outros problemas, né, que estão causando essas reações do cão. Mas como é que eu vou conversar com o dog walker sobre isso, né? Aí a gente fala do nosso lado, tenta explicar o que a gente está fazendo dentro da nossa metodologia, mas é importante os discursos estarem alinhados. Então, não é uma crítica a profissional nenhum, mas às vezes até um lembrete para o tutor que quando for colocar profissionais que vão prestar serviço na vida do cachorro, que todos eles falem a mesma língua, né? Porque o que a Letícia viu num cão, ela vai me passar como Ju é medo, ele está com reatividade a cães grandes, porque eu percebi que ele está com uma linguagem corporal assim, assim, assado. Putz, Letícia, que bom que você observou isso. Realmente, então a gente vai trabalhar exercício A, B, C e D. Então você vai conseguir me brifar de uma coisa muito objetiva, porque você tem esse conhecimento e a gente fala a mesma língua. Então, é só um lembrete, né, de que quem trabalha pelo bem-estar do cachorro tem que estar alinhado, né? Com certeza. O que já aconteceu algumas vezes também é eu chegar para passear e é claro que para os seus seguidores eu não preciso falar isso, mas o cachorro está lá com o lindo, maravilhoso enforcador. Na Sim, hora do passeio, encontrar essa situação. Então, é, eu tenho as minhas guias, as minhas coleiras ajustáveis, higienizadas, que eu uso nesse tipo de situação porque eu não ando, né, de forma alguma. isso você É, avisa o cliente quando você começa o serviço, né? exatamente. E o que acontece é que tem tudo a ver com essa parceria que a gente está falando, é que o dog walker ele pode ser essa porta para um bem-estar e um equilíbrio e uma qualidade de vida muito maior para esse cachorro, porque não teve nenhum caso que eu comecei a passear e mostrei os benefícios de realizar o passeio com a peitoral, com o antipuxão, em alguns casos, e que a pessoa voltou para o enforcador. Isso não aconteceu. Sim.
Porque Então, tá e muito bem também, explicado, tá muito bem embasado, né? também que eu indiquei o profissional de metodologia positiva para até identificar o que que levou à adoção daquele enforcador, sabe? Assim, era só no passeio? Tinha algum outro tipo de comportamento que estava incomodando? O que que aconteceu aí? Então, eu sempre indico os profissionais para que possa ter uma atenção mais ampla mesmo, mais holística, como você falou, para que a gente melhore a qualidade de vida daquele cão como um todo, né? E o dog walker, ele pode ter, sim, muito essa possibilidade de interferir positivamente. Sim, muito, muito mesmo. Eu queria falar um pouquinho sobre situações que a gente acabou até conversando antes, né? Desses dois lados do, dos dois lados que a gente pode interferir na vida do cachorro, né? Então, assim, o treinador, como é que ele pode fazer uma orientação e como é que o dog walker vai complementar e vice-versa. Então, uma situação muito clássica para a gente, onde a gente precisa da parceria com o dog walker, é em situações de cães que têm medo e que precisam passear, mas que precisam ter um passeio muito bem estruturado, e muitas vezes esse passeio muito bem estruturado significa ele não passear muito, ou não passear em lugares novos, não passear longe, porque quando a gente está fazendo o treinamento para cães medrosos, se alguém não tiver familiaridade, né, a gente sempre vai começar o treinamento para que o cão se habitue à rua, ao ambiente externo, de uma forma gradual. Então, eu tenho que expor o cachorro a um estímulo que seja controlado, né? Eu não posso levar meu cachorro numa avenida para que ele veja a avenida, porque ele vai tomar um baque, ele vai tomar um susto. Então, eu No preciso horário do começar rush, né? no No horário do horário de rush, pico. né? Aí ele já acostuma logo de uma vez. Então, é exatamente o contrário. Vou levar o meu cão na minha própria rua, vou até a esquina, que é um lugar que ele já está acostumado com os cheiros, e vou fazer o meu passeio nesse contexto. E aos poucos eu vou aumentando. E muitas vezes, quando a gente tem um passeador trabalhando em conjunto, é aquilo que eu falei, ele vai se sentir compelido pelo serviço dele a caminhar muito. E a gente precisa justamente do contrário, que esse cão não caminhe muito. Então, a orientação do treinador pode parecer que vai minar o trabalho do dog walker, né? Olha, seu cachorro tem medo de passear, então não passeie muito. E o dog walker fala, então tá, o que que eu faço? E aí, na sua experiência, você já teve situações assim, onde você está passeando com o cão medroso e o passeio dele vai se resumir a uma determinada situação. E aí, como é que isso acontece, né? Na família, na tua orientação para o cliente? Como é que isso É, chega até você pelo adestrador? isso chega, sim, é muito comum a gente lidar com cães que já são adultos e aí apresentam uma quantidade aí de medos, né? Ou mesmo filhotes ainda que começaram desse jeito assim, vão passear, né? E aí tem que andar nas 6 horas da tarde, numa avenida super movimentada, cheia de moto, de ônibus, de caminhão, enfim. Isso é, é comum chegar para mim. E o que que eu acho muito importante explicar para a família nesse momento, para o tutor, é que se a gente avança muito, se a gente acelera demais esse processo no passeio, a gente perde a confiança desse cão. Sim, Eu tenho muito esse argumento, assim, porque quando a gente perde a confiança, quando a gente não consegue ter um vínculo ou um foco dele na gente de uma forma positiva, é difícil avançar. Demora muito mais para avançar, demora muito mais para recuperar uma confiança que foi perdida do que você construir essa confiança um pouquinho cada dia. Eu sempre sim, sim. explico muito dessa forma. É, Tem sempre a possibilidade de você passear em horários mais tranquilos, fazer trajetos mais curtos. Em alguns casos, com alguns cães, eu sempre faço o mesmo trajeto, o mesmo, sem mudar nem uma calçada. Então, assim, até os momentos em que eu atravesso para uma calçada e outra, eles são planejados, são um passeio estruturado para esse cão não ter contato com esses estímulos que causam medo de forma desnecessária. Ele vai ter o Uhum. passeio dele, vai farejar, vai fazer exercício, vai ter os estímulos positivos
a partir dessa estrutura que a gente traçou. Então, tem alguns cães que eu sempre faço exatamente o mesmo trajeto, enquanto tem outros cães que é interessante variar um pouco o trajeto, né? Que eu não Sim, preciso fazer o mesmíssimo trajeto todos os dias. Mas no caso dos cães medrosos, tem muito essa questão de ser o gradual para construir a confiança. Então, perfeito. assim, tem essa necessidade de explicar mesmo para o tutor, para a família, que olha, eu não vou andar 1 hora com ele. Existe esse momento aí da explicação. Eu nunca tive problema com isso, assim, quando você trabalha junto com um adestrador, que está explicando também do lado dele, e você chega com a mesma metodologia e confirma o que o adestrador disse, a família sente confiança que aquilo é melhor para o bem-estar do animal. Então, essa é a Sim, experiência que eu tenho, porque né, a gente trabalha com pessoas que falam a mesma língua. perfeito. Especialmente nesse caso dos cães medrosos, isso é super importante, porque se a gente passa daquele limite que é muito tênue, ele pode se fechar, né? Ele Sim, pode demorar muito mais para sair daquele estado de medo. E quando. É importante a gente falar um pouquinho disso, porque quando o animal está com medo, ele não vai ter a possibilidade de aprender. Ele está num estado de medo. Eu, inclusive, agora, eu tenho focado muito meus estudos nos estados emocionais e no funcionamento do cérebro e como isso afeta o treinamento do cão. É, isso é um assunto, assim, fascinante, que eu estou realmente desenvolvendo mais nesse momento, assim, e que assunto para live, contribui, inclusive, né? é, e Cobrem da contribui, Letícia uma live sobre isso. contribui demais para a gente ajudar esses cães medrosos, e assim, nem a gente deve ficar rotulando, né, Ju? Tem os rótulos aí, esse cão é reativo, esse cão é isso, esse cão é aquilo. E a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos e a gente pensar mais nos estados emocionais. Porque Exatamente. se aquele cão tem um estado emocional que está mais negativo o dia inteiro, não é no passeio que ele vai deixar aquele estado negativo de lado. Exatamente. Eu preciso Exatamente. entender isso como dog walk. E não colocar para ele algo que ele não aguenta, né? Que é demais para ele. Não, perfeito. Exatamente. E isso que você falou, né, de explicar para a família, serem duas vozes falando a mesma coisa, né, sobre um assunto muito desagradável, porque para muitas pessoas essa questão do passeio, né, principalmente com o cão medroso, é um assunto Sim, muito chato de discutir, né? Puxa, meu cachorro não consegue passear. Chamei uma passeadora e ela reforçou que ele não deve passear muito longe, que ele não deve passear por muito tempo. A tia Kátia acabou de falar que ela faz isso também, que passeio bom não é passeio longo para alguns cães, tem que ter a individualidade. Então, assim, os passeadores que têm esse discurso, acho que também às vezes estão tocando num assunto que é desagradável para os tutores. É reforçar que, puxa, o meu cachorro ele ainda tem uma limitação e nem a passeadora está conseguindo convencer meu cachorro a passear e ir lá longe. Mas, na verdade, a gente está falando uma coisa que é um assunto muito delicado, né, dona Paçoquinha? É, a gente está falando uma coisa que é para o bem-estar do cachorro. Né? Não é que a gente está taxando o cachorro assim, ah, olha, desculpa, eu sou passeadora, mas seu cachorro nunca vai conseguir passear lá. Nunca vai conseguir até aquela praça. É justamente o contrário. Eu sou uma dog walker, eu sei essa necessidade que o seu cão tem, mas ele vai passear desta forma por enquanto para que a gente consiga melhorar isso e em breve você sendo uma profissional qualificada que entende de comportamento, você vai conseguir ir avançando, né? Como você falou da confiança, né? Você vai conseguir ir ganhando a confiança desse cachorro, porque eu acho que tem uma coisa, a gente brinca, tem umas profissões que são muito ingratas, né? Então, adestrador, às vezes, tem esse estigma de, ele adora por causa do petisco, não sei o quê, que maravilha. Vê o adestrador, já pensa em comida, fica feliz. O passeador, o profissional do banho e tosa, muitas vezes é aquela obrigação, né? Ai, olha, sabe que vai ter que passear, já fica injuriado, não quer pôr a coleira. E não tem que ser assim, né? Você tem que ter essa conotação positiva, agradável, que o passeador tio do petisco também tem, né? Então, se você faz dessa forma, gradualmente,
com certeza o cachorro vai ficar muito feliz de te ver, porque ele sabe que você respeita os limites dele, né? Que você tem uma forma de lidar muito agradável com essa limitação que muitas vezes é temporária, né? Como você falou, não é para rotular o cachorro. Você tocou num ponto muito interessante aí, dessa delicadeza desse assunto, que a gente está falando aqui com muita naturalidade, mas é até importante, né, que o pessoal que está assistindo a live talvez esteja passando por isso. Tem tutores que chegam para mim para contratar o dog walker porque eles têm vergonha de passear com o cachorro. Sim, Porque já ele vi muito isso. late, porque ele pula, porque ele ataca determinadas pessoas, e aí a pessoa fica com vergonha. E assim, uma que eu acho que também a gente tem que ter uma compreensão aí em comunidade, em sociedade, que não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Então, também vamos deixar um pouco essa vergonha de lado, porque a gente não vai ter Exatamente. 100% de controle. Mesmo o cão que está em treinamento, ele demora um tempo para ele chegar naquela melhoria que a gente deseja, que é, por exemplo, fazer um Exato. passeio mais tranquilo. Ele vai demorar um tempo. Então, durante esse tempo, se você tem a consciência que você está fazendo o que está ao seu alcance por aquele cão, você tem um passeador, você tem um treinador, você está seguindo os exercícios que o treinador está te passando. Vamos deixar um pouco essa vergonha de lado Sim. e tocar a bola para frente focado no cão, porque isso chega, Uhum. isso me corta o coração, sabe? Assim, a pessoa ter vergonha de passear com o cachorro porque ele apresenta, por exemplo, essas fobias ou essas situações de medo. Exato. E que dá para resolver com esse trabalho conjunto de adestrador e dog walker, ou adestrador e a família, os três juntos podem resolver isso, melhorar, amenizar, pelo menos, né? E é um assunto delicado, sim, e que a gente precisa ter sensibilidade para tratar dele. Eu acho que tem pessoas que ficam aí sofrendo com isso, sem saber que podem buscar ajuda também. Exatamente, com certeza. Ai, vergonha de cachorro não é uma coisa que a gente deve ter. Todo mundo tem algum desafio com o seu próprio cão e isso é natural, né? É, uma outra situação que eu acho que é bem comum, Letícia, que imagino que você deva pegar muito quando você começa a passear com algum cachorro, né? Uma pessoa que muitas vezes, como você falou, você é o primeiro contato com o treinamento positivo, com o mundo do comportamento canino, são aqueles cães que gostam de passear, que ficam sim animados para sair, não tem nenhum medo, não tem nenhuma fobia, mas eles são totalmente doidinhos na hora de colocar coleira. E aí o que acontece? Às vezes o cliente não tem vergonha de passear, mas ele tá de saco cheio, porque todo dia ele tem que passar com esse cachorro, e o cachorro pula na coleira e morde a guia, e morde a pessoa, e sai latindo no corredor, tudo porque ele tá muito animado. E a pessoa fala: ah, não aguento mais isso, toma muito tempo do meu dia, essa rotina, me enche o saco porque o cachorro fica pulando, não consigo pôr a coleira direito, chama o passeador e pronto, né? Só que isso tudo não é simplesmente uma situação cotidiana. Isso demonstra que o cachorro está em desequilíbrio, que ele precisa ser treinado, que ele precisa mudar essa associação com a rotina de saída. E aí chega você que vai explicar para a pessoa que muitas vezes você vai demorar 10 minutos para colocar uma coleira, né? E muitas vezes, se essa pessoa tá já com o treinador vai falar: se você tem meia hora para dispor de passeio, gaste 15 minutos no treino para pôr essa coleira e 15 minutos andando. Não vai tentar colocar coleira rápida e o cachorro loucão para você conseguir ficar mais tempo na rua. Então, essa questão, né, de você saber que o passeio, como a gente falou logo no começo, o passeio começa na hora que você vai começar a sair com o seu, que você vai começar a pensar em sair com o seu cachorro. Rotina de pegar coleira, de pegar petisco, petisqueira, saquinho para as necessidades. É, isso tudo já dá uma indicação para o cachorro de que ele vai passear e pode ser é, gerador de ansiedade, né? Aí o treinador tem uma conduta de gastar um tempo fazendo o ritual de saída e o passeador também precisa continuar isso, né? Não adianta ele simplesmente laçar o cachorro com a coleira e sair correndo, né? Eu tenho rotinas de passeio que é bem demorado para conversar. É lógico que isso vai depender muito das reações que aquele cão tem ao momento do passeio, né? Então, tem cães que, se eu chego na casa da pessoa e toco a campainha, eu já escuto lá de baixo
a pessoa me chamando para passear. Então, assim, isso é algo que eu já vou trabalhar desde o primeiro dia. Às vezes demora bem mais, viu? Do que 10, 15 minutos. Pode demorar 20 minutos, até que a gente consiga construir um momento agradável e calmo para colocar a guia, que não seja aquela coisa muito, aquela excitação incontrolada. E eu tenho passeios que depois que a gente chega, eu fico ali vários minutos escovando, por exemplo, aquele cachorro. Numa intenção de trazer uma calma no retorno do passeio também. Uhum. Então, assim, eu faço rituais para sair e para retornar. Esse ritual da escovação, que alguns cães gostam muito depois do retorno do passeio, eles fazem com que tenha realmente um bem-estar real. E não é aquela coisa mecânica, saiu, passeou, cheirou, fez as necessidades, voltou. Sim. Então, eu acho que esse ensinamento, se eu, como dog walker, não manter, perde muito assim do que ele está aprendendo em outros momentos e acaba cristalizando essa postura de que o passeio é o momento da loucura, né? O momento de pegar a guia é a loucura. Então, é uma habituação que a gente tem que fazer de outra forma. Que ele aprendeu a fazer isso e ele foi reforçado, né? Ele ganhou o que ele queria quando ele fazia esse escarcéu. Então, é importante a gente trazer de volta essa coisa de parar e tentar promover mais calma para esses momentos, porque senão acontece exatamente isso. A pessoa vai ficando com preguiça mesmo de passear e de passar por aquilo toda vez. Todos os dias da vida dela, ela vai ter que passar por aquilo. É, a Paçoca tá falando, né? Uma mudança de percepção para o tutor, que o passeio não é só fazer xixi e ter gasto de energia física, né? Então tem outras coisas envolvidas no processo. E tem mesmo, e eu acho que, infelizmente, a cultura do dog walker, como ela foi construída, ela acaba sendo muito contrária a isso, porque justamente há muito tempo existe esse serviço, não no Brasil, não acho que não é uma coisa tão antiga, mas fora do Brasil existe muito, né? A cultura do dog walker naquele molde que você falou no começo. Zilhões de cachorros de todas as idades, de todos os tamanhos, andando, faz cocô, faz xixi, beleza. Aí você não tem ideia de como é que se termina esse passeio. Se eu tô andando com 30 cachorros, como é que eu faço um pré e um pós-passeio com esses 30 cachorros? Você não faz, porque a cultura do passeio é andar, 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 fazer as necessidades. E hoje em dia a gente vê que o serviço veio para o Brasil, ele teve um período onde ele realmente era só isso, mas hoje os profissionais eles estão mudando essa cultura e passando isso para os tutores, ainda bem, né? De que tipo, olha, eu não vou chegar na sua casa e catar o teu cachorro no elevador e sair para andar com ele. Eu quero entrar no ambiente dele, colocar a coleira com calma, fazer uma boa saída, voltar, terminar o meu trabalho, que envolve a retirada da coleira, envolve uma higienização se for necessária, e envolve também um exercício, como você falou, de acalmar, né? Então é um serviço completíssimo. Isso a gente pode falar também, Ju, não só desses grupos enormes de cachorro, mas assim, uma casa que tem dois, três cachorros. Aí a pessoa quer que eu passeie com os três ao mesmo tempo. Uhum, Isso pode ser possível? Pode. Ele não, ele vai ser um passeio mais nesses moldes, assim, de só ter um gasto de energia, de fazer o exercício, a caminhada mesmo, de cheirar, fazer as necessidades e retornar. Então, assim, é muito importante que seja possível negociar um plano, um pacote, que cada cachorro daquela residência tenha uma atenção personalizada, individual. uhum, Porque podem ser cachorros super bem adaptados e que não tem nem nada assim muito grave ou muito evidente, né, em relação ao passeio, nenhum problema, mas eu não tenho aquela atenção individual. Então, assim, o ideal até seria que pudesse intercalar, em alguns momentos eles saem juntos, em outros momentos sim, consiga se fazer passeios separados para cada um. Isso é super importante
E nem sempre a gente consegue negociar isso. Eu te falo da minha prática do dia a dia. Não, eu vou pagar 1 hora para andar com todos. E eu acho que a gente precisa também falar um pouco sobre isso, porque essa atenção personalizada, ainda mais se a gente estiver trabalhando em conjunto com o adestrador, é que a gente vai conseguir identificar o que realmente está indo bem com aquele cão, o que a gente precisa melhorar, coisas que ele faz quando ele está sozinho, que é um comportamento diferente do que quando Sim. ele está com os outros, porque muitas vezes acaba seguindo o outro, né? Então a gente não Uhum. consegue ter aquela visão individual. Então não precisa nem ser esses 30 cachorros, às vezes dois cachorros já dão esse efeito aí, que a gente não consegue uma atenção tão personalizada. A Mari, do Aprendiz de Melhor Amigo, falou lá no começo, né, que ela tinha muita dúvida sobre, mesmo cães da mesma casa, que não são, né, não estão passeando juntos, porque o passeador pegou para levar uma galera até o parque, né, cães da mesma casa mesmo. Ela tem muita dúvida se realmente é interessante passear junto, pela questão da individualidade. E é bem isso que você disse. Muitas vezes, mesmo cães que convivem muito bem, que se dão bem ou que não têm problema de comportamento aparente, se passeiam juntos, primeiro, você não consegue ver exatamente o que está causando algum probleminha ou outro, e você não consegue entender as particularidades, né? Então, eu sempre falo dos meus, que eu tenho 2 cachorros, e um tem medo de uma coisa, outro tem medo de outra, um gosta de farejar aqui, outro colar, e às vezes eu falo assim, é difícil sair com os dois juntos porque eles são reativos a tal coisa. Eu falo, opa, não são reativos. Fulana é reativa a isso e a outra vai no embalo. Super. Então, ela não é reativa, eu não posso taxar os dois. Eu tenho que ter uma visão muito assertiva sobre qual que é o meu problema para eu poder individualmente treinar isso. Então, se eu, que sou a mãe deles, falo isso, né? Imagina muitas vezes um profissional que está lá com 3 cachorros na guia, precisando passear porque ele está sendo cobrado disso. Como é que ele vai falar, né? Fulano de tal tem problema, tem esse problema, o outro tem aquele problema. Não tem como, você não consegue ter assertividade suficiente para enxergar. E aí fica uma dica assim, até para os tutores que estão assistindo, que vão assistir depois. Aceitem se o Dog Walker sugerir que faça passeio individual. Não é que ele está querendo ganhar mais, é que ele está querendo dar mais qualidade de vida para os seus cachorros durante o passeio. E muitas vezes a gente sabe que tem o custo envolvido, mas há a possibilidade, como você falou, né? Se eu estou contratando 3 vezes por semana e eu tenho 3 cachorros, muitas vezes é melhor você fazer é, passeios mais curtinhos. Então, se eu estou contratando 1 hora, divide essa 1 hora em 3, né? Ou faz 2 passeios em grupo e uma vez na semana faz o passeio individual. Então, tem que existir essa margem aí para negociação, porque é importante, né? Deixa só eu dar um recado aqui. A Adriana falou sobre que o cachorrinho dela tá muito eufórico para colocar a guia. Como a gente não vai dar muitas dicas de passeio exatamente, no nosso perfil tem um vídeo sobre desensibilização de coleira. Se você procurar hashtag CCM Passeio, tem um monte de posts sobre isso e tem, inclusive, falando como desensibilizar a coleira e como fazer os rituais pré-passeio, que era o que a gente estava falando na hora que você escreveu sua mensagem. E aí, se tiver mais alguma dúvida, manda a pergunta por DM, que a gente responde nos stories e depois a gente, se possível, até deixa como destaque, tá bom? Então, falamos aqui dessa questão, né, de contemplar as necessidades individuais dos cães numa casa multicães, né? Falamos até aqui, eu não tinha nem marcado, mas já falamos sobre esse assunto. Estava na nossa lista, mas eu tinha pulado ele. Deixa eu ver uma outra coisa que eu pulei aqui. Falei sobre casas multicães. Uma coisa importante, né, que o treinador muitas vezes pede, e às vezes até para os clientes é complicado de fazer, e a gente precisa contar muito, muito com o toque do dog walker nessa situação. Passeios onde o cão tem reatividade ou medo de alguma coisa específica, e durante o passeio a gente tem que fugir dessas coisas, né? Então, isso às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu vou ter que passar o passeio inteiro fugindo de caçamba que o meu cachorro tem medo. Vai, Vai. vai. E você vai Saco ter que de falar para o dog lixo, walker. Saco de saco de lixo, lixo. exatamente. Eu já, né, eu já peguei vários exemplos, assim, e vai sim.
É lógico que num médio e longo prazo, você consegue fazer com que aquele animal tenha uma reação, não tenha uma reação, ou tenha uma reação muito menor àquele objeto, ou aquilo que causa essa reação nele. Essa reação exagerada, para nós é exagerada, né, nele. É. Mas tem sim, tem muitos passeios que eu, sim, igual eu falei que eu atravesso para determinada calçada em determinado momento, não passo em determinado portão porque existe um determinado cachorro que é reativo no portão e aí ele provoca a reação no cachorro que eu estou passeando. Então, assim, é, existe sim essa necessidade para exatamente não cruzar essa linha em que a gente perde até que o cachorro se sente desamparado. Porque Tô eu passeando com a pessoa e tô sendo exposto a tal coisa. Então, pô, esse passeio com esse dog walker é chato porque consistentemente eu tô sendo exposto a coisas que eu não gosto. Ok, passear com o meu tutor ou com o adestrador e vice-versa, né? Então, às vezes o adestrador e o dog walker estão fazendo um trabalho muito similar, evitando esses gatilhos de medo, de reatividade, e o tutor acaba expondo. Então, é, esse trabalho em conjunto de todos para tentar evitar essas situações é muito importante para o cachorro não se sentir perdido, desamparado, né? eu acho isso muito importante porque tem um outro aspecto aí que é essa adesão do tutor também. Porque o meu método de trabalho, pelo menos, eu tento envolver o máximo possível, porque nem sempre eu sou contratada para 5 dias na semana, eu nunca sou contratada para 7 dias na semana, então tem ali dias que a própria tutor vai passear, eu espero. É, Ó, e só as, para avisar, temos 26 segundos restantes porque o Instagram dessa vez resolveu avisar com menos tempo. Então, eu vou fazer o seguinte: a gente começa mais um para a gente finalizar esse nosso raciocínio. Se tiver mais alguma pergunta, eu vi que tem perguntas aqui. Pera. Ai, quando é o momento de me aproximar do ponto de reatividade? Fugimos de casa com cães reativos no portão. Tá, beleza. Tá acabando, guardei essas perguntas na mente. Hello, hello, voltamos. voltamos. Você Você quer lembra? responder as perguntas? Quer que eu continue aqui o Eu meu. quero que você continue seu raciocínio. Então, acho que o pessoal já voltou, né? Voltou. O que eu estava dizendo é muito em relação à adesão, né, do tutor. Então, como que é o meu trabalho como dog walker? Quem vai passear com o cachorro naquele momento sou eu. Só que vai ter vários dias na semana e também tem cachorros que passeiam várias vezes por dia que não serei eu a passeadora. Então, o Uhum. tutor ou alguém da família vai passear. Então, eu tento envolver o máximo possível. Eu, inclusive, tem alguns passeios que eu levo o tutor junto comigo, Ai, que no demais. passeio inteiro. E aí o objetivo é que ele tente fazer o mais próximo possível do que eu estou fazendo. Inclusive, a gente faz comando de fica, de senta, e o fica com a guia longa, e o tutor observa isso, e ele também aprende a se comunicar melhor com o cão no passeio. É muito legal essa modalidade. É lógico que o tutor não vai comigo em todos os passeios, mas em alguns passeios ele vai para melhorar um pouco essa comunicação dele na rua com o cão. Porque é diferente de Demais. quando você está fazendo uma aula dentro de casa, ou num ambiente ali bem mais controlado do que a rua. Depois você vai para a rua, que é uma coisa ali que você não tem muito controle das pessoas que vão se aproximar, dos barulhos que Uhum. vão acontecer ali. Então, eu gosto muito dessa modalidade em que o tutor vai comigo e observa os comandos ou a própria postura que a gente tem durante o passeio. Sim, maravilhoso. E foi isso que você falou, né? De você orientar a família para eles fazerem. A gente aqui do nosso lado do treinamento, a gente também orienta tanto a família quanto o dog walker. Muitas vezes o dog walker não tem ainda esse conhecimento que você tem, então a gente precisa acabar é, dando umas informações bem iniciais, né? Para que o profissional ele
consiga se inteirar mais com o que a gente está fazendo, né? Mas o profissional tendo o mínimo de embasamento de comportamento, por mais que ele às vezes não saiba uma técnica ou outra, ele vai conseguir absorver essa informação que a gente vai passar de uma forma muito legal e ele vai conseguir reafirmar isso para o tutor, né? Então, a gente passou uma informação, tá todo mundo fazendo igual, e quando o tutor vê que o passador também está fazendo, eu acho que fica muito mais forte essa mensagem de que é necessário sim fazer um treino, de que é necessário fazer os rituais de pré-treino, de pré-passeio, de pós-passeio, como é que eu devo me portar quando eu estou conduzindo o cachorro. Então, é bem legal. E essa ideia de levar a pessoa, eu admito que eu nunca vi nenhum profissional aqui em São Paulo, nenhum dog walker em São Paulo, levar o cliente no passeio para mostrar como está fazendo. E eu acho que isso é uma coisa que devia virar uma cultura. Mas eu entendo também que, assim como tem ainda muito treinador que não tem condições, não tem esse acesso ao tutor, né? Às vezes o tutor está trabalhando, ele contrata justamente o treinador num horário onde ele não está em casa para fazer o Sim, treino, né? A gente sabe que tem essa limitação, né? Então, muitas vezes o dog walker não tem esse contato com o cliente. Mas se tiver, eu acho que é uma coisa que tem que entrar no hall de serviços da pessoa, né? De dizer, olha, eu preciso mostrar para ela como eu faço, o que eu faço e por que eu faço. Eu quero que ela veja e, se possível, que ela replique isso o máximo possível. Né? Assim como a gente tenta, né, do lado do comportamento, a gente tenta fazer, o dog walker é uma coisa muito interessante mesmo. É um complemento maravilhoso ao seu serviço, né? Levar o cliente para ver, né, como você está fazendo. e dá super certo, porque a pessoa vê acontecer e ela fica bem mais animada a ela mesma fazer também. Dá super certo, é muito legal, assim, eu recomendo que outras pessoas que possam, né, que tenham esse contato, que a pessoa está em casa quando o passeador vai, que ele possa fazer nem que seja no início só, e depois a pessoa vai fazer os afazeres dela, mas assim, é bem Uhum. interessante ter esse contato durante o passeio. Eu acho que fica muito mais fácil de entender o que está sendo feito e como está sendo feito com aquele cão, que é mais um motivo para que você faça, inclusive, com ele separado, Sim, seja cada perfeito. cão de uma vez. Eu anotei aqui uma pergunta que eu esqueci, né? Tinham duas perguntas no final, e aí eu lembrei de uma pergunta que estava lá em cima. Uma pessoa comentou que a gente falou, né? A importância dos passeios separados, então você, como dog walker, né, reafirmar que é necessário sair com um cão, depois volta, entrega esse cão e sai com o outro, né? Da mesma casa. E aí a pessoa disse assim, que os cães, quando um sai e o outro fica, eles ficam desesperados. Você já passou por situação dessa? Já passei por essa situação. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um outro trabalho de treinamento aí. É, inclusive que a gente construa um pouco mais essa independência de um em relação ao outro. E que também não vai ser da noite para o dia. E que também eu vou precisar do auxílio de um treinador ou de um adestrador, né? Uhum, É, porque essa independência de um cão em relação ao outro, ela não vai ser construída só no momento do passeio. exatamente. Às vezes, dentro da casa, se um cão estiver num cômodo com a porta fechada e o outro estiver do outro lado, ele já vai ficar desesperado. Então, a gente Uhum, pode usar alguns recursos para que esse que fica muito chateado quando o outro sai, que ele consiga entender melhor essas situações de ausência. Né, Ju? Eu acho que é, eu vou fazer passeios com os dois juntos, sim, nesse caso. A gente uhum. vai alternar, vou fazer passeios com os dois juntos, e aos poucos a gente vai tentando separar esses passeios para que eles tenham cada um seu momento individual. Perfeito. E aí que entra, né? Por exemplo, no caso de ser um cliente que te chamou, não tem o contato com um treinador positivo, e aí você fala: olha, eu não consigo passear com eles separados porque eles têm um hiperapego entre eles. Vamos acionar um profissional de treinamento, ou vamos fazer um treino aqui que eu vou elaborar com você, que a gente vai tentar colocar em prática, né? E muitas vezes você vai diagnosticar essa situação, vai conseguir identificar essa situação e falar para o cliente: olha, isso parece que é bonitinho, né? Que eles se amam, se adoram, mas isso não é saudável. Vamos treinar isso, né?
e é uma coisa que vai impactar no bem-estar no geral, não tem só a ver com o passeio. E aí a Sim, gente pode até começar a perceber outras questões onde o adestrador vai ser muito necessário, o consultor comportamental vai ser muito necessário, né? Não é um cachorro, por exemplo, que só fica chateadinho porque o irmão vai passear sozinho. É um cão que não tem tolerância à frustração, que não consegue fazer nada sozinho, sem o grupo, e ele precisa, né, de uma abordagem muito mais ampla do que simplesmente na hora do passeio. Mas aí na hora do passeio você vai ter essa condição de colocar algumas coisas em prática que vão impactar no bem-estar do cão. porque aí a gente começa a mostrar para o tutor que a questão não é o passeio, a questão é a independência daquele cão. Qual o nível de O passeio foi independência que ele tem, só a ponta do iceberg, né? né? É isso aí. Eu vou só responder uma pergunta que já apareceu aqui duas vezes, sobre remuneração. É muito variável. Depende do tipo de serviço que a pessoa oferece, depende da cidade, depende do bairro dentro da cidade. Então, eu estou em Belo Horizonte e a Ju está em São Paulo. Os preços de Belo Horizonte são bem diferentes dos de São Paulo. E Uhum. dentro aqui de Belo Horizonte, por exemplo, varia muito em relação às regiões e em relação também ao tipo de serviço. Então, se são um, dois ou três cães, qual é a duração daquele passeio, qual é a frequência, né? Então, é muito variável, não é algo que eu possa dizer aqui que vai valer para todos que estão fazendo essa pergunta, mas eu me disponho a responder mais especificamente por mensagem, pode me mandar mensagem tranquilamente. E eu não tenho noção porque, como eu não trabalho com passeio e eu acabo não tendo acesso aos valores dos colegas, né? Então, mesmo em São Paulo, que é a região que eu trabalho, eu não tenho muita ideia mesmo. Mas é isso, varia bastante, assim como também a consultoria, o adestramento, né? Varia muito do tipo de serviço, da duração. E, e uma outra coisa que a gente leva muito em conta é o tipo de preparo que o profissional tem, né? Então, isso impacta no valor e é necessário a pessoa que vai contratar saber, né? Estou trabalhando com um profissional, fez curso, que se recicla, que está sempre em processo de aprendizado, de estudo. Isso vai ter um custo maior para benefício próprio do seu cão, né? É importante acrescentar aí que essa qualificação, ela tem a ver também com a segurança do cão na rua. A gente lida com cães tem focinho achatado, não vou falar termos técnicos, né? Que tem o focinho achatado ou que tem o focinho comum, cães que têm algum problema na articulação, cães que são velhinhos, cães que são muito filhotinhos. Então, assim, é importante que essa pessoa tenha até um conhecimento do que é seguro ou não para aquele animal, né? De acordo com a idade, com o porte, com a raça. É, essa qualificação, ela interfere nisso também, quando a gente está falando de passeio. Se eu, né, passar muito dos limites com um determinado tipo de cão, que não consegue ter um esforço tão grande, pode causar um problema sério. Perfeito. E olha, já vi problema sério, viu? Não só com o passeador, mas também com o próprio tutor. A pessoa às vezes não tem o conhecimento que ela precisa durante o passeio. E isso dá cada bucha danada. Deixa eu ver que eu anotei aqui. Falamos dos cães, então, que ficam desesperados quando o irmão sai para passear sozinho e como isso é necessário a gente trabalhar, né? Como é que o trabalho em conjunto, nesse ponto específico, que às vezes não é uma coisa muito comum, mas na verdade não diria que não é comum. As pessoas às vezes não acham que isso é um problema, né? Isso. Até é comum, mas muitas vezes as pessoas não acreditam que isso seja uma questão problemática. Mas e como todo mundo tem que trabalhar junto, aí que a gente vê muito essa sinergia, né? Eu tô com um caso interessante de uma pessoa trabalhando em conjunto com a cliente, onde a gente percebeu esse problema, né? Uma das cachorras fica muito ansiosa quando a irmã sai. Então, é um trabalho assim. A passeadora saiu para passear, ela tá me contando como tá sendo esse passeio. Em casa, a tutora tá lá pondo um treino em prática para essa cachorra que ficou não ficar ansiosa e tá também me contando como é que isso tá indo. Ela tá fazendo vídeo enquanto a outra cachorrinha tá passeando. Então tá todo mundo assim, trabalhando em função desse caso, em tempo real.
Então você vê como, né, quando a gente fala trabalho em conjunto, não é uma expressão, é realmente todo mundo trabalhando lá ao mesmo tempo para resolver essa questão. Aí tem a Era essa pergunta aí do pergunta que eu ponto ia de fazer. reatividade. É. Exatamente, era essa pergunta que ela estava procurando, mas ela estava na outra live, né? Como é que a gente vai saber quando a gente deve se aproximar do ponto de reatividade? Não é uma pergunta fácil de responder, porque ela envolve as particularidades do cachorro e a forma com que você está treinando. Mas, a grosso modo, o que, que você deve começar a fazer? Quando você observou que o seu cão tem reatividade em relação a determinado estímulo, você vai começar a fazer um treinamento à distância daquele estímulo, num ponto onde o seu cão não demonstre nenhum sinal de incômodo. E o que, que são esses sinais de incômodo? Você vai ter que estar muito ligada nos sinais corporais do seu cachorro, na linguagem que ele apresenta, e aí você vai ver, através disso, né, dos sinais que ele vai te emitir com o próprio corpo, com a postura, a face, as orelhas, é, se ele está incomodado ou não, se ele está aceitando bem a aproximação desse estímulo. Você vai fazer um trabalho de aproximação sempre usando reforço positivo, e aí você vai saber que você pode se aproximar desse estímulo que causava reatividade se o seu cão, durante a aproximação, não demonstrar nenhum tipo de sinal corporal de incômodo, de medo, de reatividade, e muitas vezes isso é muito sutil. Então, no caso, por exemplo, eu e a Letícia, que a gente trabalha, entende de comportamento, se a gente está passeando com o cachorro e a gente observa que aquele cachorro, toda vez que passa na frente daquele portão, começa a fazer o licking, que é lamber o focinho, a gente já entende que esse é um sinal corporal de ansiedade, de incômodo, e eu já sei que não posso me aproximar. Então, se eu estou fazendo um passeio e eu percebo que o meu cão parou de emitir esse sinal corporal e está emitindo sinais corporais de calma, de tranquilidade, de relaxamento, é um momento sim de se aproximar desse ponto de reatividade, de estímulo, né? Mas aí é uma coisa muito delicada, requer muita observação e principalmente conhecimento da linguagem corporal, né, da linguagem canina, para você conseguir fazer isso com segurança e sem ficar retrocedendo, né? Muitas vezes a gente está indo e tá achando que tá bem, aí o cachorro, você não perdeu um sinal, perdeu vários sinais, o cachorro reage, você retrocede. E aí eu vou te fazer a pergunta que as pessoas me fazem. Ah, em quanto tempo o meu cachorro vai parar de ser reativo àquele estímulo? Exatamente. Eu acho que você deve ouvir isso até em outras situações, né? Letícia, quanto tempo que vai demorar para você levar ele no parque? Letícia, quanto tempo você acha que vai O demorar para ele par. conseguir sociabilizar com aquele cachorro? Ah, eu tenho um vizinho tão simpático, né? Que o cachorro passeia aqui super bonzinho e ele não consegue ir lá cheirar. Gente, é uma incógnita, né? Esse tipo de pergunta, né? Do quanto tempo demora, do quanto tempo eu vou poder me aproximar, é sempre uma questão muito individual do cachorro. Não tem uma resposta certa. A gente gostaria, né? Que a gente tivesse assim resultado em 3 meses, o passeio do seu cão perfeito em 2 semanas, mas vai muito da sensibilidade, vai muito do ambiente. Então, se a gente está aqui falando muito sobre passeio, é claro, a Letícia vai escolher os melhores horários para passear com esse cachorro que é medroso, né? Vai tentar não estimular ele. Mas, cara, às vezes você está passeando no melhor horário e cai lá o saco de lixo, né? Ou abrem o portão. Então, assim, você tem lá uma situação incontrolável que pode dar uma atrasadinha no seu treinamento. É por isso que é difícil, né, fazer esse tipo de previsão. Né? O que a gente tem que focar sempre é como é que eu posso diminuir as situações onde meu cão tem um incômodo, né? Como é que eu posso garantir que o meu cão tenha muito mais momentos de prazer num passeio, tanto comigo quanto com o passeador. Eu acho que são essas as coisas que são mais importantes até do que a velocidade do resultado, né? É que a gente sempre escuta, né, essas perguntas de quanto tempo e tal. E aí eu sempre, né, falo que depende do acompanhamento, depende das observações do comportamento, né? A gente tem que ir trabalhando essa ansiedade aí, porque eu acho que é uma ansiedade que contamina todo o processo. Ah, contamina, com certeza. O que eu acho bom assim, quando a gente está trabalhando, né, um bom profissional de comportamento, um bom dog walker, é que às vezes o tutor acaba esquecendo essa questão, né, do quanto tempo, quando que ele vai conseguir ir até determinado lugar, quando o tutor começa a enxergar que o passeio é prazeroso, que o cachorro volta feliz do passeio,
que depois do passeio esse cachorro demonstra sinais de que ele está satisfeito, de que ele está com o bem-estar dele em dia. Então a pessoa até acaba esquecendo assim, né? Qual a Ai, necessidade que tem dele tolerar aquele estímulo específico também, né? Às vezes tem que pensar nisso. exatamente. Exatamente. Então, não é que a gente está aqui pregando o desapego, né? Ah, seu cachorro não gosta de passar em tal lugar, então tudo bem, nunca mais passa lá. Mas é que o resultado positivo, ele acaba sendo tão positivo, tão bom, que isso não fica, não é mais o foco da pessoa, né? O foco da pessoa é, nossa, ele melhorou em tal coisa. Nossa, mas melhorou outra coisa, mas melhorou outro aspecto. E aí talvez esse aspecto que era importante para você, né, dele sociabilizar, ou dele ir ao parque, ou dele dar a volta no quarteirão, isso começa a acontecer, mas não é mais o seu foco, né? E eu acho que ainda em relação a isso, né, essa questão do tempo e tudo, eu acho que é importante lembrar que o que vai favorecer muito esse processo, vamos supor que o cão tem, né, alguma reatividade bem forte em relação a algum estímulo no passeio. Vamos supor, toda vez que passa um ônibus, que é algo que a gente não consegue controlar. Então, toda vez que passa uma moto, ele tem a reação, late muito, pula, puxa, enfim. Isso não é uma coisa que a gente consegue controlar. Então, isso vai ser trabalhado aos pouquinhos no passeio, mas é importante que o resto do dia também seja trabalhado de uma forma que ele fique mais tranquilo. Então, ele Sim, está sempre com aquela ansiedade ou aquela tensão aqui, né? O cachorro está sempre com aquela tensão aqui. Se a gente for fazendo atividades e estímulos que vai trazendo essa tensão um pouquinho mais para baixo, a gente vai chegar no passeio num outro nível. exato. É aí o trabalho do treinador e do tutor impactando no seu trabalho, né? Porque muitas vezes a pessoa vai achar que o problema é o passeio. E na verdade o passeio ele é uma parte do problema, né? Todo dia do cão tá desalinhado, tá desequilibrado. E se o tutor conseguir, junto com o treinador, colocar outras coisas, né? Outros componentes de bem-estar, pode chegar naquele momento do passeio onde o cachorro, onde o passeador fala, olha, ele teve um passeio ótimo porque ele já saiu tranquilo, né? Eu vi que ele tinha brincado um pouco antes, ele tinha se alimentado da forma correta, né? Então, muitas vezes o problema do passeio ele é em decorrência de uma falta de equilíbrio no dia a dia. E aí não cabe somente ao dog walker influenciar, né? Realmente o tutor tem que estar consciente da responsabilidade dele, da parcela dele, e vai precisar muitas vezes da ajuda do treinador para melhorar essa parte que não cabe ao dog walker, né? Mas cabe sim muitas vezes você falar, olha, tô sentindo que talvez esteja faltando uma atividade em tal momento, tô sentindo que está faltando um treinamento de tal coisa. Conversa com o seu treinador, né? Então, a gente sempre volta nessa dinâmica, né? Eu, como treinadora, falar: olha, tutor, fala para sua passeadora fazer isso e aquilo, que eu tô sentindo que precisa desse detalhe. E você também falar: olha, tutor, fala para o seu adestrador treinar tal coisa, porque eu tô sentindo essa necessidade, né? Todo mundo vendo coisas que podem melhorar a qualidade de vida do cachorro. E abrir o canal do Dog Walker com o adestrador também, né? Trabalhar junto mesmo e não cada um no seu quadrado com a sua expertise, mas trabalhar junto, né? Que a gente tem esse canal aí aberto para beneficiar a família e o cão. É. A gente agora, graças a Deus, está muito nessa cultura, né, do bem-estar de todos, né? Então, bem-estar não tem que ser só do cachorro ou só da família, tem que estar todo mundo com bem-estar. E aí, nisso, a gente acabou que todos os profissionais que estão relacionados ao bem-estar canino, a gente acabou ficando muito mais próximo, né? Eu acho que até um tempo atrás ainda existia essa coisa de não vou entrar no trabalho do dog walker. Eu sou treinador, ele faz lá o que ele tem que fazer e eu não vou ficar dando pitaco. Ou o dog walker fala, eu não vou falar nada pro treinador, meu. O que ele tá fazendo em casa ele faz, meu trabalho aqui é passear com esse cachorro. Ou o pessoal da creche, né? Não vou falar que o cachorro tá precisando de treinamento tal, meu trabalho é só ficar com o cão aqui nesse estabelecimento. E ainda bem que está existindo agora esse contato, né? Então a gente tem os grupos, onde a gente conhece profissionais bacanas, e aí, eu tô com um caso assim, você pegou o caso do fulano de tal, eu que tô treinando, putz, então vamos conversar. Então, eu acho que
essa união em prol do bem-estar é muito bacana, né? A gente vai quebrando um pouquinho essa barreira de eu não vou falar com o dog walker, eu não vou falar com o treinador. Não, vamos conversar. Como você disse, cada um dentro da sua área de especialidade, mas a gente precisa conversar, né? Com certeza, como a Paçoca aí tá falando, que é melhorar a qualidade de vida do cão e da família. O objetivo é único, né? A gente não está indo assim, cada um para o lado, a gente está indo no mesmo objetivo. Exatamente. Então, é isso da minha pauta, que era uma pauta assim, muito simples. A gente falou tudo. Eu acho que é um bate-papo necessário, né? Sempre falar sobre os profissionais que podem impactar no comportamento, no bem-estar canino. Não só falar de treinamento, não só falar de consultoria, mas falar de tudo que a gente puder que traga bem-estar para os cães. Então, muitas vezes, qual que é a função do veterinário no bem-estar, qual que é a função do dog walker, do pet sitter, né? Então, a gente está aqui pensando em soluções para problemas, para demandas, e a gente sabe que o trabalho do dog walker geralmente tem um impacto muito grande e ele é muito necessário, principalmente no contexto que a gente vive hoje em dia de loucura, de ficar muito tempo fora de casa, de precisar de alguém que realmente dê essa assistência para o cachorro no momento de necessidade, no momento de ausência do tutor. Então, por isso que eu chamei você para conversar novamente. Agradeço muito a sua participação. Você quer colocar mais alguma coisa, Letícia? Tem mais alguma coisa importante que você queira falar? Então, eu que agradeço pelo convite. Eu acho que esse é um canal maravilhoso que a gente está abrindo para que mais profissionais atuem dessa forma, né, conjunta. E só mesmo reforçar essa coisa de assim, o cão cansado não necessariamente é um cão feliz. Então vamos olhar para esse Sim. passeio aí de uma outra forma. Perfeito, exatamente. Já caiu essa frase que ela é muito bonitinha, mas ela não é mais verdade, né? Um cão com bem-estar, com suas necessidades supridas, ele sim é um cão feliz, né? E aí, para isso, precisa que todo mundo trabalhe junto, pensando com uma mentalidade similar. Então, eu queria agradecer de novo a sua participação, falar que a gente admira muito o seu trabalho. Muito obrigada por você estar sempre disposta a conversar, né, com a gente, falar da sua experiência, compartilhar com a gente as suas histórias. E agora que eu estou sabendo que você está estudando essa coisa aí dos estados internos, das emoções, daqui a pouco provavelmente chamarei para mais uma live, né? E convidar as pessoas para visitar o seu canal no YouTube, que eu vi que hoje você divulgou, né? Que você está colocando as E suas lives passadas lá. Então, tem muito conteúdo bacana. Eu mesmo vou olhar lá depois, vou assistir mais coisas suas. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem participado desse bate-papo. Vai ficar no nosso GTV. A primeira parte já está lá. Essa segunda parte agora eu vou colocar também, tá? E fiquem ligados para mais lives, mais conversas. Letícia com certeza voltará. E é isso aí, pessoal. Obrigada pela participação. obrigada, gente. Eu aprendo demais com você, Ju, com o Oliver, com o Ah, perfil, que é maravilhoso. Aprendo sempre com você, estou sempre acompanhando. É, e foi muito legal. Quem quiser ver a outra também que a gente fez, eu acho que é até exato. uma complementa a outra. Exatamente, é verdade. Tem a outra lá que a gente falou sobre o trabalho do pet sitter e do dog walker, né? E a importância de ser um trabalho qualificado. E aí eu acho que essa live realmente veio complementar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Passei com seus cachorros com segurança, porque a quarentena não acabou, né? Não, Obrigada. cuidem-se. Tchau. Tchau.